ritual das boas práticas digitais, vocês estão sendo gravados. Estamos de volta depois de um pequeno período offline, mas já estamos aqui de novo, retomando, né, a nossa linha de raciocínio. O assunto de hoje é a respeito de criação de inventários, né? Eu estou usando o termo, né, o nome, né, a terminologia que está no nosso plano de curso, nas bases tecnológicas, né? Então, se a gente procurar aqui no Google ou outras, né, linhas digamos assim, de pesquisa, vocês vão encontrar talvez com nomes diferentes, mas essa parte de inventário, né, nada mais é do que métodos de controle, né, estar catalogando os equipamentos que a gente vai trabalhar com eles nessa questão do suporte. E lembrando que todos esses assuntos que estamos tratando aqui, né, pirâmide de Maslow, que já foi, digamos, que é uma coisa muito comum na área de marketing, na área de gestão de pessoas, estamos no contexto do suporte e atendimento, a mesma coisa em questão do inventário, tudo bem? Então, tudo que nós vamos falar aqui a respeito de controle, catalogar máquinas, fazer esse registro, esse acompanhamento, é voltado para onde? Para a questão do atendimento e do suporte, tudo bem? Professora Andréia, fique à vontade para as suas considerações iniciais. Muito boa noite. Oi, boa noite, então, gente, novamente. Complementando o que o professor Wagner está falando, quando a gente pensa em inventário, a gente pensa o controle só de máquinas, mas a gente também tem que lembrar que softwares registrados também entram nos inventários, né? Eu tenho o disco do Windows, eu tenho o DVD, disco que eu digo o CD, o DVD, né? Eu tenho as mídias, o instalador de um determinado programa, isso tudo também tem custo, tem nota fiscal e entra também como parte de inventário, né? E isso acredito que complementa o que a gente estava falando há 2 semanas atrás, que era o ciclo de melhoria do PDCA. No caso, a atividade que foi proposta para vocês era uma empresa que fazia sites, e a mocinha lá, que era analista, que atendeu o cliente, ela trabalhou de uma forma meio equivocada na hora de pegar as informações, e toda a continuação do procedimento foi meio aos trancos e barrancos, ela foi tropeçando e uma coisa foi gerando outra, quer dizer, o atendimento ao cliente ali, quando chegou lá no final, né, depois de 10 minutos da historinha lá ter rolado, não era bem aquilo que o cliente queria. Então, a gente está procurando levantar para vocês todas as formas de suporte que podem ocorrer. Então, você pode ter um suporte no desenvolvimento de um software, você pode ter um suporte no desenvolvimento de uma prestação de serviço em termos de hardware, né? Então, hoje a gente vai trabalhar aí com a gestão do inventário, com a questão de inventários, e nada impede também da gente pensar depois de uma melhoria contínua, justamente até na gestão dos inventários, né? Então, cada vez que a gente está propondo um assunto diferente, a gente continua sempre focando que o produto final é o suporte ao usuário, o suporte ao seu cliente. Seja você trabalhando, eu estou entregando software, eu estou entregando um site, eu estou entregando um app, eu estou entregando a gestão dos equipamentos, ou a manutenção deles, sempre é o pensamento, apesar de a gente ter assuntos, né, que parece que não estão correlacionados, é porque tem várias frentes. A gente estava falando da frente do PDCA, usando um site, a construção de um site como um exemplo de possibilidade de atendimento, e agora a gente falando aí de inventários na gestão de controle de equipamentos e de softwares. Acho que vai acabar sendo o nosso último assunto, não é? Um dos últimos. Isso, exatamente, Andréa. E assim, né, independente da sequência aqui, da ordem, a gente vai trazendo, vamos falando, depois traz novamente. À medida que for surgindo aqui a necessidade do assunto, ou surgiu a oportunidade, a gente já aborda, né, e vamos trazendo aí, montando. Lembrando que temos, acho que mais umas 3 ou 4, né, temas aqui dentro das bases tecnológicas, e também temos, acho que mais 3 ou 4 semanas também de aula, né, estamos nesse caminho. Bom, conforme a professora Andréa também aí complementou, tem uma apresentação aqui, pessoal, vou usá-la como, digamos assim, uma referência, porém, como eu sempre digo, referência maior do que a própria internet nós não temos hoje, né? Não ousaria jamais tentar reunir numa apresentação com meia dúzia de slides o conteúdo disponível hoje no Google. Então, a gente dá uma selecionada, filtra, e dentro da razão e proporção que nos cabe aqui, a gente procura aproveitar o que está, mas o ideal é que vocês consigam compreender e direcionar isso para uma aplicação quando necessário, tudo bem? Vou compartilhar minha tela aqui, rapidinho.
minha câmera aqui para não... A minha também. Uhum. Como eu sempre digo aqui nessas aulas da noite, eu geralmente, né, acabo ficando aqui no meu quarto, né, no quarto, enfim, a 2 paredes de distância do roteador, e aí, às vezes, a conexão não fica 100%. Então, vocês já sabem disso, dá um pequeno delay aqui entre eu acionar e aparecer para vocês, mas, enfim, já estamos acostumados a isso. Isso, apareceu sua tela. Perfeito, aqui estamos, vamos lá. Sim. Vamos aqui para a apresentação. Só deixa eu abrir minha janela aqui, só um minutinho, André, para circular um ar aqui, peraí. Pronto, beleza. Vamos lá, senhores. Depois eu compartilho o link para vocês aqui desta apresentação, que eu fiz aqui no próprio Google, reuni aqui de alguns sites comentando a esse respeito. Estão vendo aí, estão acompanhando? Chegou para vocês? Sim. Beleza, deixa eu tirar a barrinha aqui do Teams. Vamos lá. Inventário, né? Beleza. Inventário, o que é e para que serve o inventário, né? Bom, a gente sempre procura buscar uma linha de raciocínio aqui para conseguir tornar isso sempre mais próximo da realidade de vocês, né? Então, vamos pegar algumas situações aqui que nós já comentamos em aulas passadas, né? Independente de estarmos falando, por exemplo, com uma esfera maior, né? Algo corporativo, uma prestação de serviço com contrato entre empresas, que isso aqui ocorre com mais precisão, e como também já foi observado aqui, e bem observado pela professora Andréa, responsabilidade, cuidado, não é apenas, né, na esfera macro. Isso a gente começa mesmo naquelas questões que às vezes possam parecer informais, né, você tem ali uma pequena empresa, o seu CNPJ presta serviço, desde os seus primeiros trabalhos, é muito importante que você tenha um mínimo de controle, né? Então, eu vou começar falando aqui na esfera micro e a gente vai exemplificando e conectando com coisas maiores. Eu costumo dizer o seguinte, né? Não há nada mais grandioso de que começar pequeno. Quando você organiza algo pequeno e consegue ampliar para esferas maiores, você também consegue fazer coisas grandes. E o contrário também é verdadeiro. Se você não se organiza nem para o que é pequeno, jamais se organizará para o que é grande. E aí a gente pega algumas situações com as quais a gente já se deparou, né? Então, primeiramente, o inventário é uma maneira que você tem de organizar, digamos assim, certificar, documentar, catalogar os equipamentos ao qual você está prestando algum tipo de serviço ali, né? Na esfera corporativa, por serem muitos equipamentos, isso aqui é essencial para você saber o que foi feito, quando foi feito, por quem foi feito, né? E o quanto se investiu naquele equipamento ao longo de uma linha do tempo. Este assunto aqui, ele se conecta diretamente, para quem tem uma boa memória, a um tópico que já foi abordado aqui por nós, acho que na nossa terceira ou segunda semana de aula, quando nós falamos sobre softwares de gerenciamento de atendimento ao usuário, onde você tem um histórico, né, dos atendimentos e o que foi, digamos assim, relacionado, registrado naquele atendimento por esses softwares de atendimento, que gerenciam chamadas. Esses softwares que gerenciam chamadas, que nós trouxemos alguns aqui como exemplo, alguns deles possuem rotinas específicas para inventário, ou outros que se conectam com essas ferramentas, né? Para que você possa ter, de fato, um controle ainda mais apurado. Trazendo, por exemplo, desculpe aqui a redundância ridícula, né? Trazendo como exemplo os laboratórios da escola, né? Que nós já tivemos, tanto eu quanto a professora Andréa, a oportunidade de sermos responsáveis por manutenção de laboratório, que precisa muito desse tipo de coisa aqui, ó. Por exemplo, um inventário. Quando você assume, por exemplo, a manutenção dos laboratórios de uma ETEC, que não é um laboratório, muitas vezes são 3, 4, cada um deles, né, com seus 10, 20 computadores, como é que você faz para saber, né, o que tem em cada um deles? Como é que você faz para controlar o quanto já foi gasto em manutenção, em equipamento, em cada um deles?
Então, o inventário, ele é um documento que tem esta finalidade. Você faz o catálogo, registra todos os equipamentos, né, item por item, não apenas o equipamento, mas como disse a professora Andréa, em nível de hardware, né, equipamentos, componentes físicos e também no nível dos softwares, né, que são os programas que você tem que utilizar, as licenças, se não tiver licença, você faz de conta que não sabe e pula essa parte, né, porque dentro de uma escola a gente procura trabalhar com softwares licenciados e hoje, né, com a parceria aí firmada com a Microsoft, não é algo que a gente tem que se preocupar, né? Sistemas operacionais, Office, ferramentas de desenvolvimento, aí a maioria delas, posso dizer que, não vou dizer nem maioria, mas quase que 100%, são todas licenciadas. E as que não são, a gente procura usar livre, né? Pelo menos as aulas que eu divido com a professora Andréa, sempre vai por esse caminho. Não me recordo de termos usado alguma coisa aqui que tivesse que ser craqueado, que tivesse que ser por um uso alternativo, porque aí já começa a documentar o erro, é um grande problema, né? Principalmente na cultura que nós vivemos aqui. E eu não estou aqui com síndrome de vira-lata, tá? Falando mal da nossa cultura, não é isso. Eu digo de alguns hábitos e costumes que nós trazemos em nossa, digamos assim, nossa tradição, que a gente precisa, aos poucos, ir melhorando isso, né? Que é aquela história do jeitinho. Veja bem, se você tem softwares dentro da sua empresa que você não licencia e você fica dando jeitinho, executando programas para gerar chaves aleatórias e documenta isso, você está dando um tiro no pé duas vezes, né? Primeiro porque você está documentando algo que é ilegal. E aí, quando tiver algum problema, algo para resolver, você já começa sob o ponto de partida da ilegalidade. Bom, num processo de auditoria interna, né, que a gente não precisa entrar em detalhes do que é uma auditoria, é quando você contrata uma empresa que vem fazer um pente fino e procurar fragilidades, né, algumas falhas de procedimentos dentro da tua empresa. Ela pega, por exemplo, o inventário dos seus equipamentos e software, já pega lá que, enfim, não é licenciado, você já começa coberto de glórias, né? Primeiro que já pega mal. Então, falou em inventário, a gente está falando em documentar as coisas de forma correta. Se não está correto, primeira coisa, corrija. Não vamos oficializar o equívoco, né? Porque eu costumo dizer que a palavra, a expressão margem de erro não foi inventada por quem acertava, né? Então, a ideia, para quem trabalha com precisão, é evitar a margem de erro. Vamos fazer dar certo. Então, o inventário tem essa finalidade, documentar. Tudo bem? E qual que é o desafio aí, né? Primeiramente, para que você também esteja amparado. Né? E eu gosto sempre também de trazer as nossas experiências aqui, não é para preencher o tempo, mas para tentar conectar o sentido. Em algumas ocasiões, ao longo desses 26 anos, tive a oportunidade de trabalhar com gestões, digamos assim, com diretores de ETEC, que eram oriundos da área tecnológica, e nesse momento foi muito fácil para mim trabalhar, né, digamos assim, porque, ou seja, tudo aquilo que a gente apresentava como dificuldade, como, digamos assim, como necessidade, era muito fácil o entendimento. Mas tive também alguns momentos onde a direção escolar não era do meio tecnológico. E aí, realmente, não vou dizer que foi difícil, mas foi mais desafiador, porque muitas vezes você não consegue, mesmo com documentação, mesmo registrando tudo que é feito, né, no tempo que é feito, justificando ali e relacionando, olha, na máquina 1 do laboratório 1 foi trocada uma placa-mãe no dia 10 de março, no valor de X, e aquilo está guardado lá. No dia 11 de março, a fonte queimou. E aí você vai no departamento que libera verbas para compra, você faz o pedido, né? E aí aquilo já surge, você já recebe de volta a seguinte questão. Mas não trocou? Já não trocou uma placa-mãe ontem lá? Sim, nós trocamos a placa-mãe, mas enfim, pode observar aí que aqui agora é um outro componente. O computador ele tem uma placa-mãe, tem uma fonte de alimentação, tem processador, tem memória, enfim, são vários componentes dentro, entre aspas, desta orquestra que faz a música tocar. Trocamos a placa-mãe, mas deu problema na fonte. Quando você fala isso, né, e registra isso, está lá documentado no seu catálogo ou inventário,
isso é apresentado para pessoas que têm esta leitura com entendimento, é muito tranquilo. Mas quando você traz essa vertente aqui para quem não é do meio, fica uma atmosfera meio que de desconfiança, um clima tão desagradável que dá vontade de você parar na hora. Não sei se a professora André já teve esse desprazer. Aproveitando que você está falando, deixa eu abrir a câmera aqui um pouquinho. O que acontece? Tudo é muito lindo, é que nem quando você tira o carro zero, né? Você comprou um carro zero. Todas as peças são originais do fabricante, tá? Então, quando, por exemplo, a gente está citando o ambiente escolar de uma escola do estado, né? Então, o que acontece? Quando chega, por exemplo, um laboratório, chegaram 20 máquinas. Você vai lá e coloca, todas elas são iguaizinhas, tá? Estão na garantia por 1 ano, todas elas, se derem problema, o fabricante troca por uma exatamente igual. Beleza. Ao longo desse tempo, passou 1 ano. Isso aí serve para empresas também. Não é porque a máquina, você tem 20 máquinas, como eu disse, a máquina 3 pifou, você não vai trocar as outras 19. Você vai arrumar a máquina 3. Só que já não existe mais a placa-mãe para aquela máquina. O que você vai fazer? Como o professor Wagner falou, aquela ali vai ficar com a plaquinha-mãe diferente. Passou 2 meses, a HD da máquina 5 pifou. Então, não existe mais a HD que veio com ela, que era de, vamos supor, 250, né? Giga, agora só vende de 500 no mínimo. Então, ela já vai ter uma HD diferente, outro fabricante. E assim vai acontecendo. Então, quando o inventário começa do zero, todas as máquinas são iguais, maravilha. Só que ao longo dos anos, é que nem aquele carro que você tirou zero da concessionária. Ao longo dos tempos, pode ser que peças alternativas sejam trocadas, né? E daqui a pouco ele tá com um monte de peças que não são as originais. Ou foram trocadas, são originais, foram trocadas, mas cada uma delas tem um tempo de vida útil diferente. Então, e as máquinas também. Aí o que acaba acontecendo? A necessidade de inventário, é muito, muito importante. Por quê? Você vai acabar conhecendo que cada máquina, olha, aquela máquina ali, a HD é diferente porque em tal circunstância aconteceu isso. Aquela ali, o teclado já precisa ser trocada. Ou precisamos já trocar, acrescentar memória. Às vezes as máquinas estão tudo funcionando, mas a memória agora para o programa que precisa rodar, precisa acrescentar mais memória em todas elas. Então, o que acaba acontecendo? Ao longo do tempo, esse inventário, ele vai documentando um histórico de cada um dos equipamentos, né? Você pega ao longo do tempo, passou-se 4, 5 anos e você ainda tem os equipamentos funcionando. Quando a gente está falando de uma escola do estado, demora para vir equipamento, tá? Entre um intervalo e outro de chegar equipamento, tadinha das máquinas, elas já estão assim com a língua para fora, né? Com o drive de CD-ROM aberto com a língua para fora, porque elas já foram muito alteradas para poderem manter um funcionamento. E aí o inventário é essencial. Para você falar assim, poxa, trocou a HD, mas está dando problema de novo. Mas essa HD aqui, ela está na garantia, porque só a peça foi trocada. Então a gente precisa saber o que o que tem em cada equipamento, saber quando foram trocadas as peças, quando de repente todas terminaram a garantia, porque você também não vai ficar trocando peças se ainda estiver na garantia. Você pensa, e nas firmas, André, como é que isso ocorre? Nas firmas ocorre o seguinte, você pode, não sei se alguém já teve a oportunidade de ir na Santa Efigênia, mas quando um banco, por exemplo, ele troca os equipamentos, ele troca o parque inteiro. Quando troca uma agência, por exemplo, troca inteiro. Aí você vai encontrar essas máquinas, sabe onde? Lá na Santa Efigênia. Você encontra lotes, um monte de maquininhas iguais. O lote aí, quando você pergunta a origem do lote, né? Isso aí foi o leilão do Bradesco, isso aí foi as máquinas do Itaú que trocaram, né? Porque eles têm um inventário, mas eles quando trocam, né? Pelo poder aquisitivo, obviamente, eles trocam assim de quilo o negócio. Trocaram 100 máquinas de uma vez. E aí elas ficam todas iguais na garantia, é mais fácil ter um inventário. Então, se vocês forem trabalhar numa empresa que tenha suporte, né, know-how para fazer isso, vocês vão perceber que quando eles trocam, tem
essa diferença, assim, não troca uma, não compra uma HD para remendar, talvez esporadicamente uma ou outra, mas quando trocam é o parque inteiro, né? Agora, é diferente de você, são situações, mas a gente tem que falar para vocês que vocês podem estar em qualquer uma delas, né? Entrou num banco, aí falou assim, eles falaram que remenda aqui, remenda ali, mas eu tô vendo que quando o pessoal fala que tá na hora de trocar, eles trocam 200 máquinas de uma vez? Sim, eles trocam e depois você vai ver elas lá na Santa Efigênia para vender, que são aqueles lotes, né, de equipamento. E não necessariamente que eles estejam ruins, não. É porque começa a dar uma diferença aí, e é justamente a hora que o inventário entra em ação, né? Você começa a ter uma disparidade muito grande entre equipamentos. Uma máquina ali está com 8, a outra está com 2, e elas começaram na mesma época, porque a outra memória emprestou para o outro computador para manter os dois funcionando, enfim. E é muito importante para isso, para a gente poder saber o que foi trocado, qual é o histórico de cada uma das maquininhas. Não dá para ficar assim, mas fulano conhece tudo. Tá, no dia que fulano não pode vir, teve uma dor de barriga, ninguém sabe de nada. Se ele bater a cabeça e esquecer de tudo, e aí, perdeu essa informação? Então a gente precisa ter isso documentado, né? Mesmo porque também faz parte de um patrimônio. O equipamento, por exemplo, no estado, ele leva aquela plaquetinha, né? Com o número, o código de patrimônio. Então isso entra na contabilização de patrimônio da empresa. Seja ela uma empresa pública ou uma empresa privada, tá? Então, também é muito importante a gente ter essa documentação como responsável de laboratório para você poder identificar o equipamento, uma porque é patrimônio, né? E outra, a descrição para você ir acompanhando o que já foi trocado naquilo ali. Ou se nunca foi trocado nada também, né? Porque aí é a timeline de cada maquininha. Não é isso, Wagner? Exatamente, André. E você citou um exemplo aí também muito interessante, que é essa questão de patrimônio, né? Porque isso também, além de tudo, gera uma responsabilidade muito grande, principalmente quando é algo que está patrimoniado pelo Estado, né? Uhum. E antes de entrar na questão do patrimônio, né, fechando essa questão da importância do inventário, tanto as colocações da Andréa quanto a minha aqui, é no sentido de reforçar que a importância do inventário para o ambiente onde você está é muito grande, para que haja este controle, né, do que, aonde foi o investimento, aonde foi daquele determinado, digamos assim, componente, por quem foi trocado, mas também, principalmente, para que isso lhe dê respaldo sobre o que está sendo feito, né, e que você possa também justificar o teu trabalho e como você também gerenciou esse investimento que foi feito. E aí, nesse momento aqui, voltamos a fechar o link novamente com aqueles softwares de gerenciamento de chamados dos suportes. Quando tem esta conexão, ou seja, quando é feito um chamado, né, para um atendimento em uma determinada máquina, né, e esta empresa que presta suporte, né, se este chamado está diretamente relacionado ao inventário, se é o mesmo software que faz isso, né, em módulos diferentes, há, digamos assim, uma conexão que amarra tudo isso. Isso é excelente. Mas, assim, entretanto, todavia, né, nem sempre a gente consegue encaixar o ideal e o real, tá? Muitas vezes o inventário é feito local e existe um software de gerenciamento que faz o atendimento de chamadas. E aí complica um pouquinho, que nem sempre os dois estão falando a mesma coisa. Geralmente, empresas grandes, quando pegam esse serviço, eles acabam fazendo este link para também terem respaldo sobre o trabalho que eles estão fazendo. Porque cada chamada, né, tem um suporte, tem alguém que está atendendo, voltando aqui ao link do suporte ao usuário, né? Você, usuário, solicitou um atendimento. É aberta uma chamada em um determinado equipamento. Do departamento, sei lá, o departamento de vendas lá no segundo andar da empresa, a máquina que está na mesa 4 parou. Aí, o software de gerenciamento já abre lá, já é feito, né, um chamado para esta máquina, e existe um histórico, né, e vão verificar se está no inventário qual é a máquina, né, para que você saiba quais são as características dessa máquina, que software está instalado, quem é o usuário que utiliza aquela máquina, ou seja, que tem alguém que está utilizando aquele equipamento. Então, tudo isso
são registros, né, é como se fosse o prontuário, digamos assim, daquele equipamento. E dentro de uma empresa, né, a gente chama isso, como a professora Andréa mencionou aí, do parque, né, parque tecnológico. Então, não é uma, não são duas, muitas vezes são 100, 200, até mais, né? Mais equipamentos. Então, você precisa ter realmente esse controle, porque senão fica uma loucura. E nós temos hoje alternativas para isso, né? O trabalho manual, digamos assim, de forma artesanal, eu posso dizer que eu acredito que nem dentro de uma escola técnica hoje existe isso, tá? Eu acho que dificilmente você vai ter um inventário hoje feito individualmente pelo responsável pela manutenção. Nós já temos ferramentas que permitem isso já há um bom tempo, né? Onde você instala isso, por exemplo, num servidor e ele mapeia as unidades de rede e consegue te dar todo, né? Todo o registro do equipamento, desde a parte de componentes, placa-mãe, memória, processador, tudo, né? E também em relação ao software, desde que a sua infraestrutura permita isso, né? E quando isso ocorre, né, ou seja, você tem aí um gerenciamento automático, digamos assim, né, informatizado, isso fica ainda um pouquinho mais prático. E dá para você encaixar isso ainda melhor com a questão do software de gerenciamento de chamadas. Eu disponibilizei para vocês aqui no canal da aula 2 links, né, com plataformas, com softwares que fazem isso. Tudo bem? Dando tempo, a gente ainda hoje direciona alguma coisa para vocês fazerem usando como objeto de análise aí o equipamento de vocês aí, o computador, ou enfim, eu acho que para o smartphone não vai funcionar, até aí a gente pensa em alguma outra alternativa, tudo bem? Então, o inventário é esse documento que você preenche com todo o parque tecnológico da empresa, tudo, hardware, software, registra. E para que você faz isso? Para o controle da própria empresa e também para o controle daquele que responde por esse departamento, né? E quando há aí, né, esse software de gerenciamento por uma empresa que presta suporte, essas duas partes precisam andar, digamos assim, juntas, né? Quando a empresa do suporte também tem o seu controle direto, melhor ainda, né? Para que você não tenha duplicado esse tipo de coisa. E aproveitando a deixa da professora André, ela citou uma palavrinha mágica aí, né? Patrimônio. Né? Particularmente, eu tive uma dificuldade na ETEC de Mongaguá durante muito tempo com essa questão do patrimônio. Porque o patrimônio é assim, gente. Quando a garantia acaba, a responsabilidade é tua, da unidade e daquele que está à frente da manutenção dos laboratórios. Então, você pode, entre aspas, assumir a responsabilidade, registra lá no teu inventário o que você fez com a máquina. Mas quando está na garantia, de forma alguma, a gente pode abrir e fazer qualquer tipo de troca. Não sei se a Andrea chegou a pegar alguma coisa parecida com isso em algum lugar, mas, por exemplo, em Mongaguá, na ETEC, tive um determinado momento, eu não me lembro qual foi o servidor, mas era um servidor que nós tínhamos na parte no nosso CI, né, que era o Centro de Informática, onde deu problema, acho que, não me lembro o que tinha parado nele, mas ele ainda estava na garantia. E estava patrimoniado pelo Centro Paula Souza, administração central lá em São Paulo, na época que ainda acho que era na Tiradentes, se não me falha a memória. Então, o que nós tínhamos que fazer para conseguir resolver o problema daquele servidor, que era um dos que gerenciavam, né, a nossa parte de... Ainda na época, a ET ainda estava numa proporção muito menor, né, nós tínhamos ainda apenas uma conexão de internet na época, eram outros tempos, né, mas, enfim, havia uma burocracia, que, enfim, isso aqui não é uma crítica, tá, gente, isso é normal, qualquer entidade, seja ela pública ou privada, você tem um processo que tem que ser atendido. Para conseguir resolver o problema, tinha que fazer a solicitação para a administração central, São Paulo, Centro Paula Souza, que ia entrar em contato com o fornecedor que era responsável por aquela garantia. Lembrando, né, hoje nós somos 222 unidades, né? Há 15 anos atrás eram outros números, talvez fosse metade disso, eu não me recordo agora. Mas imagina você fazer uma requisição dessa para a administração central e você aguardar, né? Ela conseguir chegar na tua chamada, solicitar isso para o fornecedor, para o fabricante, e você ter o efeito contrário disso em algum momento. Eram, às vezes, meses. Então, a gente nem contava mais com aquele equipamento, porque eu não podia abrir para trocar, né? Porque, se tu me permite, o que acontecia é que, no caso, por exemplo,
da ETEC especificamente, é como se fosse uma filial do colégio principal. Então, os equipamentos que estão nas escolas não são das escolas, são do Centro Paula Souza. Exatamente. E aí o que acontece? Uma máquina que está na garantia pifou. Então, você não tinha, não sei como é que está hoje, você não tinha autonomia de ligar para a Itautec e falar, vem aqui trocar, que a máquina 123 está dando problema, né? Por mais que você conseguisse até a nota de compra dos equipamentos, mas não tinha. Você não tinha eles nunca vendiam. Você tinha que mandar para São Paulo uma requisição, porque eles que compraram. E eles distribuem nas escolas. Então, quem compra, sempre coloca em São Paulo. Então, você pode também tirar essa experiência que a gente está contando, como também empresas que possuem filiais. De repente, as filiais elas não têm autonomia de ir lá e comprar. Vem da matriz e a matriz distribui para as filiais, tá? Que é o jeito que ocorria na época. Então, um equipamento que for, você tinha que abrir chamado para São Paulo. São Paulo, que era a dona do equipamento, que tinha nota fiscal e que tinha acesso à garantia, é que formalizava e depois o técnico ia lá no lugar. Mas, como o professor Wagner falou, isso tudo gerava um tempo, né? E tinha que ser a máquina específica, tinha que estar batendo os valores, tinha que estar com etiquetinha de patrimônio, e enquanto isso você fica com a máquina parada. Você não ia poder abrir, se você abrisse, perderia a garantia, porque a gente sabe que é memória, pelo barulho aqui, ou pela falta, você não podia tirar de uma e colocar na outra, você não poderia resolver, porque estava na garantia. E eram 2 alunos que ficavam sem computador na época, né? Porque a máquina era dividida por 2 alunos. Mas é a regra, então a gente está dentro dela e a gente tem que seguir esse formato, né? Então, nem sempre quem está usando é o dono do equipamento. E aí a gente tem que ver quem é o dono, quem tem a nota, para poder justamente conversar com ele para poder tocar aquilo adiante. Mas isso já não tem, né? Não é uma coisa que, eu chamei na segunda, veio na terça, resolvi na quarta. Não. Não, eu chamei na primeira semana, na segunda eu ligo para ver como é que tá, e na terceira semana o diretor já está cobrando, e já está fazendo um mês e é capaz do cara já chegar e já trocando equipamento. Então você torce para isso acontecer, né? E no caso aqui, André, só para aumentar o grau de dramaticidade aqui, essa máquina que eu estou citando aqui na época não era de laboratório, era um servidor que ficava na DS, isso há muitos anos atrás, né? E eu lembro que a palavra de ordem foi o seguinte: bom, tem que resolver, não tem? Não foi possível, então vou fazer o seguinte. Eu ouvi isso na época, né? Não preciso citar quem foi que me disse. Professor, se o senhor quer receber em dia, dê um jeito de resolver isso, porque o senhor não vai receber, porque eu não tenho como, porque o servidor ficava na diretoria de serviços, né? Que fazia toda a parte de gerenciamento de professores, compra de materiais, e que na época, não sei se hoje é da mesma forma, né? Centralizava essa função de fazer a ordem de pagamento, controlar a vida funcional dos professores, então não podia ficar com aquele equipamento parado. O que foi feito na época, nós trocamos. O servidor que estava no CI controlando a internet dos laboratórios foi para a DS, e esse servidor foi encostado lá no CI por um tempo até, né, alguns meses depois, receber esse equipamento. Mas a palavra de incentivo foi bem essa: olha, professor, se não resolver isso, a DS para e nenhum professor recebe, inclusive você. Então, a palavra foi muito direta, assim, um nocaute. Tome, resolva. E nesta questão do patrimônio, infelizmente, gente, ironias à parte, é assim que funciona, é um procedimento, e por serem várias unidades ao longo do estado, a gente precisa, sim, atender esse chamado e aguardar essa fila. Quer falar mais alguma coisa, André? Fica à vontade, hein? Exatamente isso, porque assim, vocês, gente, vocês vão passar por experiências assim, só de ouvir o barulho você já sabe o que é. Mecânico das antigas, então, com o computador também, pelos bipzinhos, pelo barulhinho da HD. Hoje em dia, se ela for SSD, não vai fazer barulho, né? Mas você tinha algumas ideias de como você poderia consertar. Deu um bip, deu 2 bips, isso aqui eu vou trocar memória, isso aqui é tal coisa, teclado tá em curto. Então a gente tinha algumas, você até descobre o que pode estar provocando, você cria algumas alternativas de solução, mas você não pode resolver. Porque se está na garantia, você tem que aguardar o chamado ser aberto e aguardar a solução do fabricante.
Então, do momento que você resolve abrir, né, o equipamento sai da garantia, por isso que os parafusinhos eles são pintados, e na hora que você mete a chave Phillips ali, tira a tinta, e tirou a tinta, já era. Aí ele já, mas eu não abri, não adianta. Já perdeu a garantia, né? Então, nesses casos, você, por mais que tenha conhecimento, sabe assim, vende essa peça aqui na esquina, você não pode de jeito nenhum mexer, né? E quando você já não tem mais a garantia, aí você tem que aguardar quem tem o poder de compra, né? Você solicita a compra, aguarda para poder fazer manutenção. E aí, registra lá no inventário que que aquele equipamento, que aquela peça foi trocada, né? Porque aí ela tem uma garantia não do computador inteiro, mas só daquela peça. Você acrescentou, trocou a memória tá com garantia, né? Aí se pifar o HD, aí você vai ter que pedir, e aí mais uma peça que vai ser trocada. Então aí ao longo do tempo, foi o que eu estava falando, você acaba tendo um parque de equipamentos meio Frankenstein, né? Umas melhores, aí tinha até uma certa competição, tinha gente que falava assim, já chegava na classe, eu vou sentar sempre na máquina 2. Eu falei, mas por que você cisma dessa máquina 2? Porque ela roda mais rápido que a do lado. Aí você fala assim, não, mas essas máquinas são iguais. Não, essa daqui é memória Kingston, aquela ali é memória não sei o quê, enfim. O pessoal acabava tendo o meu computador de estimação, vamos assim dizer. Mas realmente, até pelos fabricantes, às vezes você tem uma diferença de performance, né? Então é isso. Continuando, Marcos. Perfeito, André. Perfeito. Então, como a gente sempre costuma fazer, pessoal, a gente acaba recheando aqui as falas com algumas experiências que nós tivemos, que pode, em algum momento, para quem seguir na área, talvez, claro, né, cada caso é um caso, esbarrar ou encontrar algo parecido. Pelo que me consta hoje, né, faz tempo que nós não estamos presenciais na escola, mas esse delay está um pouquinho menor, tá? Já está um pouquinho mais ágil, porque o número de escolas aumentou muito, as unidades, né? Então faz-se necessário hoje um atendimento um pouquinho mais rápido, e pelo que já ouvi em algumas oportunidades, esse processo está um pouquinho mais otimizado. Então, seguindo aqui com a apresentação, nós já comentamos sobre a finalidade, né, digamos assim, sobre o que é um plano aqui de inventário, né? Então, a função gerenciamento dos hardwares e softwares de uma empresa, de um negócio, né? Para que você consiga ter esse controle, né? E, digamos assim, dependendo das alternativas, né, que a sua empresa tem em termos de prestação de serviço, de suporte ao usuário, direcionar aqui, né, para essa questão de atendimento, né? O inventário consiste em mapear, né, todo o parque tecnológico de equipamentos e software, como nós já mencionamos aqui. Funcionalidade, ou seja, quais seriam, digamos assim, os objetivos, além da questão do controle, que nós já mencionamos aqui, que é importante para a própria empresa, para aqueles que prestam suporte, e para você, né, no caso, se for um profissional autônomo que atua ali em algum local, você ter esse respaldo, né, tudo documentado, né, para que você possa justificar aonde foi o investimento e como foi feito e como você está operando ali, né. Dentro do universo corporativo, um inventário bem gerenciado, ele melhora, digamos assim, a possibilidade de melhorias desse parque de informática, né, desse parque tecnológico. Porque, como nós já mencionamos aqui, o inventário, juntamente com o histórico de chamadas, lhe dá a possibilidade também de não é fazer previsão, né? Porque previsão não é o termo correto quando você fala dentro de uma área técnica, dentro de uma área que trabalhe com precisão, né? Com análise preditiva, né? Que hoje está em alta. Falamos em ciência de dados por quê? Qual é a essência da ciência de dados? A análise de dados que lhe permite predizer, fazer projeções de uma determinada situação, de uma determinada análise, né? Então, diante de um histórico apresentado por um equipamento, numa determinada linha do tempo, você consegue, sim, criar uma espécie de predição ou de projeção sobre a sua vida útil, sua funcionalidade
e refletir se vale manter a continuidade daquele equipamento ou chegar no ponto que a professora Andréa já citou aqui. Você vai trocando, você vai substituindo, e você percebe que esse intervalo entre um chamado e outro começa a diminuir cada vez mais. O exemplo da professora foi muito feliz de comparar isso a um carro seminovo ou usado há mais tempo, que tem uma quilometragem, tem uma vida útil. À medida que isso vai se prorrogando, o tempo de uma manutenção e outra começa a diminuir. E aí você começa a perceber que o investimento que você tem em manutenção e o tempo que você direciona a manutenção, os reparos e chamados, eles ocorrem com tanta frequência que já começa a fazer sentido pensar, avaliar uma substituição do equipamento. E quando este inventário, né, associado a este software de gerenciamento de chamados, estão interligados, tem alguma troca de informações, isso se torna ainda mais preciso, porque você tem, digamos assim, um acompanhamento de tudo que vem acontecendo com aquele equipamento e nas duas esferas, né? Se esse equipamento, né, pertence a um parque tecnológico que foi adquirido, digamos assim, dentro de um período próximo, né, e somente ele apresenta problema e outros não, isso também te dá a possibilidade de outra leitura, né? Se todos os equipamentos estão funcionando bem e aquele recorrentemente apresenta um problema, por onde os gestores, os gerentes, os responsáveis por isso podem começar a direcionar o olhar? Alguém aí sugere alguma coisa? Se vocês fossem responsáveis por um departamento, vamos lá, vamos fazer uma análise aqui, né? Vou convidá-los para uma dança aqui, né? Participem conosco aqui, comigo com a professora Andréa. Vocês são responsáveis por um departamento, né? Todos os demais equipamentos funcionam normal, vão de vento em popa. Um equipamento em particular apresenta constantes avarias e ele tem o mesmo tempo de uso dos demais. Por que somente esse dá problema e os demais não? O que vocês começariam a observar, já que foram adquiridos na mesma época, têm a mesma qualidade, são utilizados para a mesma finalidade? Qual elemento aí pode ser determinante para o problema recorrente naquele equipamento? Alguém se aventura a dar um pitaco aí? Ninguém? Eu não estou vendo o chat. Professor André, por favor, me ajude aí. Eu estou falando... Ele estava mutado, né? O Arthur, ele deu a ideia que poderia ser um problema de fábrica. Tudo bem, Arthur, pode até ser, mas geralmente, vamos lá, vamos citar outro exemplo, vamos considerar, estou anotando aqui, Arthur. O Arthur opta pelo problema de fábrica, pode ser? Isso. Alguém tem alguma outra ideia do que poderia estar ocorrendo? Isso aqui no campo das hipóteses, tá? E que geralmente pode ocorrer sim, né? Tanto é que nas pesquisas que fizemos para essa apresentação, isso aqui foi citado com mais de uma vez, tá? Vários equipamentos, mesmo parque tecnológico, mesmo tipo de uso, adquiridos no mesmo tempo. Aqui. Poderia ser mau uso. Opa, perfeito! Estabelece a coordenada, exatamente isso. Quando você tem, né, um chamado recorrente em um único equipamento que é utilizado em tese para a mesma finalidade que os demais daquele departamento, daquele andar, e todos estão funcionando bem, e você já fez vários chamados para aquele, o olhar começa a mudar. Você deixa de direcionar a atenção para o equipamento e começa, assim, a observar a utilização que está sendo feita. E, gente, isso aqui tem uma margem de acerto muito grande, porque não passa por simpatia, não passa por solidariedade, nada. É fato. Quando falamos de análise de dados, os dados estão aí. Você tem vários equipamentos, todos funcionando bem. Tirando a possibilidade de ser um defeito de fábrica, que pode ocorrer, mas geralmente, olha, peguei aqui 3, 4 sites falando sobre isso, né, e peguei os pontos em comum e coloquei numa apresentação. Isso é algo que ocorre com muita frequência, viu, gente? Porque você tem o chamado, digamos assim, o do contra, é o devoto do não, é aquele cara que, enfim, ele desliga errado, é aquele cara que não liga muito para coisa, costuma ser meio imprudente,
isso sinaliza, geralmente, para algum problema de mau uso, sim. E aí, se você realmente confirma isso, chama o funcionário, conversa com ele, cabe uma orientação, né? Muitas vezes você troca ele de equipamento, e aí, se isso não adiantar, e na sequência aquele equipamento também começa a apresentar problemas, chega um determinado momento que você fica com o equipamento e convida ele, digamos assim, a dar um passeio no departamento pessoal. Infelizmente, né? Eu acabei encurtando aqui a história, mas isso aqui é algo que acontece quando você tem este mapeamento do seu parque tecnológico, você tem este acompanhamento cronológico pelos chamados que são, digamos assim, executados, né, em cima daquele equipamento, apresentando uma recorrência muito grande de problemas num determinado equipamento, em função dos demais que não param. Pode sinalizar, sim, para um mau uso, não significa que sempre será isso, tá? Podem ter outros fatores, mas, repito, na pesquisa que fizemos aqui para montar esta apresentação, este fato surgiu por mais de uma vez, assim, com frequência, e o que é, infelizmente, né, aí a gente volta ao papo que estávamos tendo aqui no início da abertura aqui da chamada, né, que estávamos aqui falando sobre o comportamento do indivíduo em função do meio em onde ele está, né? Tudo bem que nós sabemos que existe aí na questão da sociologia, né, que o ser, né, o indivíduo, ele é um produto do meio, claro, mas o meio também recebe influências do indivíduo. Quando você não contribui para, você contribui contra. Você acaba sendo parte do problema e se distancia cada vez mais da solução. E aí, quando isso acontece dentro do ambiente de trabalho, você não é pago para criar problema. Tchau. Vai para casa assistir Netflix e seja feliz bem longe. Sabemos que é assim, infelizmente. Então, e no que se refere a equipamentos, perfeito, mas hoje nós temos um outro agravante ainda muito sério, né, que eu não vou desviar o assunto aqui, que nós já falamos sobre isso em outras oportunidades. Esse tipo de imprudência e negligência não está associado apenas ao mau funcionamento, mas principalmente, infelizmente, a problemas com o sistema de segurança da informação. O cara não contribui, tudo bem? E aí, seguindo, além da funcionalidade do monitoramento constante, né, permite aqui, né, sintetizando o que nós estamos falando, que a empresa possa acompanhar, né, o desempenho dos recursos tecnológicos, apurando, né, se eles estão sendo utilizados também de forma adequada, né, porque nem tudo aqui é apenas o registro, né, o catálogo dos equipamentos e de softwares, né, mas também te dá esta possibilidade de verificar realmente o que nós acabamos de acompanhar aqui, que pode acontecer, de sinalizar, né, por essa recorrência, infelizmente, para o mau uso, né? Etapas do inventário, pessoal. Isso aqui a gente vai entrar numa questão muito particular, e aí cada empresa tem a sua forma de, digamos assim, de procedimento. Algumas terceirizam isso para as empresas que fazem o gerenciamento de chamadas, né? E outras fazem isso pessoalmente, né? Então, isso não é digamos assim, uma unanimidade. Todas seguem o mesmo procedimento? Não. Isso vai de empresa para empresa. Peguei alguns pontos comuns aqui que vale a pena a gente citar, né? Bom, identificação e registro, né? Consiste aqui basicamente em fazer essa questão de uma lista completa e detalhada de todos os ativos de software e de hardware, né? Isso já foi dito aqui no início, né? Em quais setores eles estão sendo utilizados, para que tipo de finalidade, né? E qualquer informação que seja pertinente ao uso. Então, aqui, ó, em vermelho, estamos colocando as etapas que nós encontramos, assim, digamos, com uma certa frequência nas pesquisas que fizemos. Então, identificar e registro, identificação e registro, tá? Isso é ponto pacífico, tem que ter. Um inventário que não registra e não documenta não é um inventário. Isso aqui é muito importante. Mapeamento do ciclo de vida e principais fatores que afetam o desempenho, tá ok? E aí, enfim, tudo que nós comentamos aqui, né, desde patrimônio, né, a maneira como esse registro é feito, mais apurado, mais, digamos assim, menos detalhado, tudo isso vai gerar mais
menos controle, mais precisão naquilo que você precisa fazer, ou menos, né? Então, esse mapeamento aqui do ciclo de vida, né, e principais fatores, também é determinante para que você possa ter o que aí? Este embasamento, esse fundamento. Então, além da localização, ou seja, onde esses equipamentos estão, mapear o ciclo de vida, né? Ciclo de vida não só quando foi instalado e quando você descartou, mas todo esse histórico de chamados, de avarias, dos usuários que utilizam, né? Porque aí a gente volta aí ao slide anterior, né? Para que você possa ter uma ideia do que está acontecendo. Posso dizer para vocês que, enfim, em algumas empresas, duas coisas que eu acho que são interessantes aqui, eu não sei se a professora Andréa, e ela fique à vontade para discordar, mas eu separo as coisas de duas maneiras, porque a experiência que a gente tem nesse sentido foram muito claras, né? Quando você está dentro de uma empresa que tem a tecnologia como a sua essência, o olhar é diferente. E quando você está, digamos assim, dentro de um segmento onde a tecnologia é apenas uma ferramenta para o desenvolvimento de processos, o olhar nem sempre é o mesmo. Então, esse controle, muitas vezes, passa por aí também. Quando você tem uma empresa que tem na tecnologia o seu DNA, a sua gênese, o olhar para a tecnologia e todo o seu parque tecnológico é feito minuciosamente. E outras vezes você está em empresas que não têm esse mesmo olhar porque o foco está em outro lugar. Diga, André, fica à vontade. Se você me permite, colocou em... acho que tem dois contrastes aqui, né? Isso. Eu participei, você comentou, da empresa que é voltada para a tecnologia e a empresa que utiliza a tecnologia, né? Quando a empresa utiliza a tecnologia, hoje em dia o pessoal é mais esclarecido, né? É diferente de 10, 15 anos atrás. 20, então, pelo amor de Deus, nem desenhando. Então, quando você está explicando, por exemplo, numa escola que predominante, escola, né? Eu estou usando mais, entendam, gente, algo mais abrangente. Mas quando você, por exemplo, no ambiente onde uma escola só dá tecnologia, tá? Quando você fala assim, precisamos trocar o servidor, o cara pergunta quando você pode fazer isso. Quando você está numa escola que tem múltiplos cursos, tá? Isso é mais um item que a gestão, o diretor está anotando na caderneta e que vamos ver a hora que dá para fazer, né? Por quê? Exatamente. Área de tecnologia, você tem que vender a ideia da real necessidade. Então, eu presenciei isso no Centro Paula Souza, em várias circunstâncias, só que eu venho também de uma bagagem de 7 anos trabalhando no Senai. E lá no Senai, o Senai de Santos, né, antigamente era lá na ponta da praia, então nós sempre fomos referência em tecnologia de ponta, em instrumentação, em várias outras coisas, mas eram assim, quando você chegava na reunião e falava, precisamos de tal coisa, era anotado e ele já falava, próxima reunião eu já dou um prazo que isso vai acontecer, sabe? Como era voltado para tecnologia, você até poderia justificar, alguém perguntar alguma coisa, mas por que isso? Por que não usar o laboratório de CLP? Por que não usar tal coisa? E era um nível bem diferente de compreensão era compreensão mesmo e de tocar para frente o que tinha que ser feito. Então, quando a gente está falando de tecnologia, dá diferença. Se os seus gestores, eles são relacionados com tecnologia, né? Quando a gente se falava assim, olha, simplesmente para a gente continuar sendo os primeiros. Só isso. Se a gente deixar passar, não vamos poder oferecer tecnologia de ponta e aí a gente oferece só tecnologia de ponta. É o tipo de coisa que as pessoas entendem, né? O que você está falando. E que, mesmo hoje tendo tanta informação, nem sempre a coisa é compreendida, nem sempre é colocado no patamar que precisa. E às vezes, quando chega a sua vez, naquela antiga listinha que eu estava comentando ali, você fala assim, aquilo lá que eu te pedi, agora já precisa ser na versão 2.0, porque aquela versão já está também desatualizada, né? Então, infelizmente, ocorre isso. Isso que o professor Wagner comentou, tem diferença, sim,
em termos de gestão que conhece parque tecnológico e gestões que não conhecem, que são usuários de tecnologia, né? Aí tem que ser Exatamente. diferente. E eles acabam estabelecendo níveis de prioridade diferente. E aí, uma outra coisa, André, que eu também acho que é determinante, sabe? Muitas vezes você está lidando com pessoas que estão em empresas que não têm a tecnologia como o seu foco, a sua prioridade zero, mas elas ouvem e seguem. E tem aquelas que realmente vão colocar numa lista de prioridades um pouquinho abaixo. E aí, enfim, né? Você segue também, porque você não tem muito o que fazer. Mas é realmente diferente, sim. Perfeito. Uhum. Então, vamos lá, seguindo aqui. Bom, identificação e registro, como comentamos, o mapeamento do ciclo de vida, né, e fatores que afetam o desempenho. Outra coisa que é importante ter também, monitoramento constante de performance, né, aí você tem, através do monitoramento da performance, você tem também o grau de satisfação daqueles que utilizam os equipamentos, o parque tecnológico, e isso também te dá aí, né, dá para você também mapear o desempenho, né, dos processos que estão usando alguns equipamentos dentro da tua organização e, assim, querendo ou não, né, a gente, metáforas e ironias à parte, toda essa parte de automação, sistemas de informação, elas também estão ali, não é apenas monitorando o equipamento, mas, claro, a produtividade daqueles que estão operando esses equipamentos, né? Porque se você tem um equipamento que funciona bem, se você tem uma infraestrutura que está ali a serviço de, e a tua performance também como funcionário está, digamos assim, subutilizando aquele produto que está à sua disposição, isso também aparece, pode aparecer nesses relatórios gerenciais que aqui de vez em quando surgem, tá? Não analisando o comportamento das pessoas, não é isso. Mas se o equipamento está, digamos assim, ok, a infraestrutura está ok, tudo está perfeitamente ocorrendo e a produtividade, por outro lado, não está boa, então também se conecta aí, se estabelece uma coordenada, isso é importante, né? Planejamento de melhorias e expansões de capacidade, né? Pelo monitoramento de performance, né? Pela análise, né, e acompanhamento e mapeamento dos fatores que afetam o desempenho. Você tem aqui, ó, como planejar melhorias, né, de expansão de capacidade. E aí, é aquela questão, né? Dentro na minha época, eu não gosto dessa fala, que essa fala aqui, ela te entrega, né? Mas na minha época de estudante de tecnologia, nós tínhamos uma expressão, né? Não estou aqui também querendo colocar o professor André em maus lençóis, pelo amor de Deus, não diz porque eu sou um cavalheiro, tá, André? Eu sempre deixo muito claro que eu sou um gentleman, né? Olha Então, lá o que você vai falar, hein? eu vou ficar quieto aqui, vou falar em primeira pessoa, mas na minha época, Vai falar de inventário de disquete aí, que é sacanagem. não, aí você faz igual o Michael, né? Quando eu divido aula com o Michael, ele fala, professor, eu já vi isso no YouTube. E eu ia falar aqui de um termo da minha época de faculdade, era o plano diretor de informática, né? Que era o plano de gestão de TI, né? O Sim. plano diretor de informática, simplesmente sim. Você tinha ali é um planejamento estratégico da parte tecnológica, né? E toda vez que você cria um planejamento, você não planeja olhando para os pés, né? Você planeja sempre olhando adiante. Se me O que permite, não Fique à é vontade, André. era computação, né? Mudou o termo, né? Sim. Hoje em dia a gente fala informática, mas tudo era computação. Olha, eu vou piorar a situação aqui, mas eu vou falar em primeira pessoa, tá? Não somos nós, sou eu. Quando eu comecei, era processamento de Sim, dados. sim. E a faculdade era ciência da computação, né? Sim, ciência da computação tem até hoje, André. Por favor, nos ajude aqui também. São Não quebra, palavras, né? são palavras quase em latim. Sim, sim. Uma ciência da computação, só para a gente também não ficar tão É assim, tão latim, distante, né? né? Ciência da Beijo. computação ainda existe, pô. Uhum. Tem a engenharia da computação, mas o cientista da computação, o bacharel em ciência da computação ainda existe. Por favor, estamos in. É, Estamos in, por favor. Estou, né? uhum. Porque eu já falei, eu sou um gentleman, tá? Eu não estou colocando a professora André nesse tempo, né? Nesse tempo. Não, por Mas favor. é engraçado. É engraçado. Mudam os termos, mas a gente sabe que está falando da mesma coisa, né?
Exatamente, André. Eu tinha um professor na faculdade que ele dizia muito isso, né? E eu guardo isso comigo e sempre que eu posso eu compartilho, eu repito isso como se fosse um mantra, né? Você quer sobreviver profissionalmente de tecnologia? Atente e prenda-se aos conceitos. Tecnologia muda, conceitos permanecem. Uhum. Então, isso é importante, guardem isso. Eu ouvi isso há quase 30 anos atrás. Sim, mas é verdadeiro. É verdadeiro. A gente. Graças a Deus. Uhum. Se você estudar banco de dados é banco de dados. Não é Access, não é MySQL, não é Oracle. Tudo bem que foram, né, são consagrados como Oracle, mas o X é banco de dados. O X é lógica de programação, não importa a linguagem. Se você aprendeu lógica de programação, você aprende qualquer linguagem, né? Então, os conceitos realmente ficam. Então, quando você fala de plano diretor, de gestão de inventário, eles tinham outros nomes, hoje é gestão de TI, né? Mas antigamente era plano diretor, né? Que até as empresas e até prefeituras faziam, né? Mas você sabe o que é isso? É a gestão, como é que fala? É o planejamento de como aquilo vai acontecer, né? Então mudam os nomes, é isso que você falou, é bem verdade. Mudam-se os nomes, mas o que é a teoria mesmo da coisa fica. Aí a gente que tem um pouquinho mais de estrada, né? Tem um pouquinho mais de, de, de passagens aí, né? Em situações, a gente acaba falando, poxa, agora esse nome aí é outro. Conheci isso com nome diferente. Não, e uma pergunta que de vez em quando me fazem, né, André, e está dentro do assunto aqui, né? Professor, como era estudar tecnologia numa época onde elas não se conectavam? Para que estudar em tecnologia se não havia conexão? Para que tecnologia sem Uhum. internet? E aí é o que eu digo, né? Quando eu comecei a cursar tecnologia nos anos 80, o termo era processamento de dados, né? E se nós processamos dados por 20 anos, é por isso que hoje tem dados para serem enviados e recebidos. São épocas, né? Hoje, o momento preconiza outra coisa. Se estamos falando de ciência de dados, né? A analisar cientificamente dados hoje, é porque há 20 anos estamos processando, aliás, 20 não, há mais de 20, né? Estamos processando esses dados, né? Então são etapas, né? Foram degraus aí que nós percorremos, né? Uhum. E continuamos percorrendo, né, André? Não ficamos, estamos aqui, né? Nós... Somos todos, acho que nós, os alunos que estão começando aí, nós somos espectadores ativos dessa constante mudança, né? Talvez alguns aqui tenham pego a época do Orkut, talvez alguns um pouco antes tenham usado uma internet com barulhinho de escada, quer dizer, você vai voltando, e aí no intervalo de tempo relativamente pequeno, quando a gente fala em termos de humanidade, né? Então, a gente tem aí nos últimos 25 anos uma revolução total em termos de comunicação, em termos de processamento de informação, de dados, de gerenciamento de monitoramento. Isso tudo, consequentemente, foi mudando ao longo do tempo, né? Mudando, assim, no sentido de sendo aprimorado, porque hoje você tem N dispositivos conectados aí numa infraestrutura quando você está falando de um parque tecnológico, né? Que não inclui, antigamente você falava, eu cadastro só computadores. No máximo, um outro notebook, olha lá. Para você, Exatamente. né? Sim. Tem o celular da firma, você tem N tipos de impressoras diferentes, você tem um tablet, você tem N equipamentos para você cadastrar, né? E antes a gente não tinha computadores, não tinha internet, então não tinha essa doideira de hoje. Era mais tranquilo, né? Só pegava vírus por disquete. Que luxo. Exatamente. E uma coisa que é muito importante, né, André? E isso vale para eles que estão, digamos assim, digamos, numa trajetória inicial, né, para que a gente possa permanecer nesta linha, né, nesta continuidade. E eu falo isso porque estamos aqui para comprovar, né? Eu, particularmente, estou nisso há muito tempo, mas nunca fui resistente a mudanças de forma alguma. Eu sou sempre favorável. E porque Ah, existe não. aquela ideia, né, de quando o tempo passa, né, aquele que é mais antigo dentro de uma área, ele se torna resistente, teimoso e em algum momento obsoleto. Não é o nosso, pelo menos o nosso caso, eu garanto que não é.
Porque eu simpatizo com tudo que é novo, desde que funcione, claro, né? Eu acredito que a gente deva ser, que nem o Bruce Lee fala, né? Você tem aquele videozinho que ele fala que você tem que ser flexível como a água. Então, você tem que ter essa fluidez no sentido de absorver novas tecnologias. Você pode não gostar, você depois não aplica, né? Não instala aí rede social, enfim. Vive aí essa vida. Mas, o que acontece? Você não pode barrar isso. Você trabalha com isso, então você vai necessariamente uma hora dar uma trombada, encontrar o que você tem que ficar com a mente aberta que novas tecnologias vão acontecer. Então não adianta o que a gente está pondo no cenário, né? Hoje de experiência do que vocês podem encontrar, daqui 2, 3, 4 anos vocês vão ter que fazer um revival de como é que fala? Vocês vão ter que fazer um check-up, uma atualização, né? De todo esse conhecimento, porque ele vai sendo modificado ao longo do tempo. Isso aí a gente viu, né? E isso continua acontecendo o tempo todo e cada vez numa escala geométrica. Então, cada vez as coisas acontecem. Antigamente você tinha que fazer software para PCs, depois você teve que fazer softwares para PCs em rede, depois você teve que fazer softwares para PC em redes e em internet. Aí tinha internet e intranet. Aí depois você teve que fazer softwares para PC, internet e extranet, e também para... Aí a gente tinha um equipamentozinho que captava informação, e aí depois acabou virando smartphone. Então, você vai crescendo. Hoje em dia, você tem que fazer o software para funcionar na internet, o software rodando no aplicativo, e os dois se comunicando. Na hora que eu bato um enter no PC, o celular também apita ao mesmo tempo, porque vai tudo para um lugar só, né? Tem uma convergência. Então, André, obrigado, hein? Oi? Não, queria... você acabou de fechar um assunto que eu estou falando com eles em sistemas de informação, que é a convergência tecnológica. Você fechou um link, nós não combinamos e fechou com o assunto da próxima aula que nós estamos desde a semana passada falando. Perfeito. Não tem como fugir disso, cara. Você pode até não gostar. Falar, eu não vou instalar Instagram no meu celular. Eu me recuso a ter WhatsApp. Só que tá aí. Todo mundo usa, né? Então, algum cliente uma hora vai perguntar, como é que eu faço para mexer com o WhatsApp Business? Como é que eu monto uma lojinha no Instagram? Aí tu fala, eu não gosto de rede social, né? Me dá coceira. Só que isso existe. Então, em alguma hora, você vai ter que ter algum contato, você vai ter que fazer um login, enfim, para dar uma testada. Então, do mesmo jeito que a área, né, que era computação e virou informática, permite que você conheça, a curiosidade é fator-chave, né? A gente necessariamente é empurrado, é como se a gente estivesse no mar e o mar estivesse te levando, sabe quando tem aquela correntezazinha assim? Né? Gente que mora aqui sabe o que é. Então, às vezes tu tá indo para um lado, ele tá te puxando para o outro, tu tá parado, quando tu vê, tu tá parado, mas já tá em outro canto. Então, pensa que tá parado, né? Então, a informática é mais ou menos isso, ela vai te levando, né? Então, hoje você faz inventário de um jeito, pode ser que daqui 5 anos você precise fazer de um outro jeito. Não se faça mais no PC, se faça só no celular, se faça com QR Code, não use mais código. Cada vez vai se aprimorando, cada vez vai se diversificando. Tem tecnologias que entram e depois elas morrem, não pegam. Tem tecnologias que entram e vão em frente, e avançam para tudo, e daqui a pouco tudo está contaminado com aquilo, né? Contaminado no bom sentido de estar. Então, não tem como fugir disso, né? Não tem. E acaba que tudo vai convergendo aí para sempre termos novidades. O que eu acho muito bom. Eu sou uma pessoa curiosa, né? E aí as coisas vão passando e você acaba nem sentindo, você vai se adaptando em função aí de uma fluidez. Então, vocês estão numa área que permite ao suporte, né? Como a gente falou, você está no suporte, você pode estar no suporte para hardware, você está no suporte para software, você pode estar no suporte para gerenciamento humano, né? E é o chamado hardware, software e people. Então você pode estar nos três também, né? Um consolidando, juntando com o outro. Então, e de repente você quer focar só de um lado? Numa época da vida você trabalhar só com redes, na outra só com manutenção, na outra só com software, na outra só com aplicativos. Então, existe essa possibilidade. Isso é uma área que
ou só com banco de dados, é legal que dá para a gente, ao longo do tempo, experimentar um pouquinho de cada coisa, muito bom. Eu acho que o Wagner também já passou por essas possibilidades, né? Da gente experimentar coisas ao longo aí desses anos que a gente convive com a informática, mas aí do outro lado, né? Não como usuários. Claro, usuários, mas sabendo o que Exatamente. acontece na cozinha, né? Exatamente. E essa sensação que você mencionou aí, André, de estar, digamos assim, diante de uma corrente marítima que te puxa, né? É o que eu justamente que eu mencionei com eles a semana passada em convergência tecnológica, mas que não é um fenômeno da convergência tecnológica. A tecnologia, ela, na minha opinião, eu não vou dizer que é o único, mas ela é um dos poucos segmentos que ela posiciona mercado. Geralmente a inferência é outra, né? O mercado posiciona o segmento. Tecnologia faz o contrário. A tecnologia é que posiciona o mercado. Isso que você mencionou da corrente que acaba puxando, nada mais é do que a tecnologia que vai posicionando o mercado, que se adequa a ela. Sim. Esta questão aqui, digamos assim, cronológica ou linear, né? De, por exemplo, daqui a um pouco tempo isso pode ser diferente, ao mesmo tempo isso pode ser diferente. Por exemplo, tudo isso que nós falamos aqui hoje sobre inventário é praticamente invalidado, por exemplo, num cenário onde você tem um parque virtualizado, onde o departamento inteiro de uma empresa, todo o parque tecnológico, seja uma malha virtual. Isso aqui fica inoperante e deixa de existir. A empresa não investe no equipamento, ela investe em uma tecnologia em nuvem que virtualiza todo o seu parque tecnológico, onde você não precisa ter chamado, onde você não precisa ter catálogo. É uma outra forma de trabalhar. Pode ser que isso se torne uma unanimidade daqui a um tempo, mas eu acredito que hoje nós temos isso acontecendo paralelo, né? Tem empresas que estão trabalhando com parques virtuais aí já há muito tempo. Tem seus prós e seus contras. É justamente o que você está mencionando. O mercado é posicionado dentro do nosso segmento pela tecnologia e as possibilidades que você possui de investimento sobre ela. Se você pode e aquilo lhe convém, você vai. Se não, você assiste e se adapta de outra forma. Sim, sim. E continuando aqui, deixa eu ver o nosso horário, tem mais 10 minutinhos aqui, pessoal, só para terminar. A importância aqui do inventário para a empresa, a gente já comentou, né? Não apenas sobre a questão do controle dos equipamentos, mas também para que você possa ter um acompanhamento geral de produtividade, em relação também à questão da utilização, da eficiência, e um fator importante aqui para o inventário, quando você tem essa parte de redes, né? E você poder registrar também todos os sistemas e serviços que estão interligados a uma determinada rede ou as redes dentro de vários departamentos de uma empresa. Isso também aqui se coloca em alguns lugares também registrado em inventário. Tudo bem? E, no modo geral, para fechar aqui o raciocínio, né, esses focos, todas essas questões aqui permitem potencializar a gestão da parte de tecnologia da informação de um negócio, né? E permitir que ele possa, digamos assim, tomar ações preventivas e não ficar apenas, né, correndo atrás do próprio rabo na questão de reagir, né? As ações reativas, você espera o problema ocorrer e tenta resolver, né? Como o nosso tempo aqui está praticamente terminando, ferramentas para inventário, tudo bem? Eu vou dar uma parada aqui e vou dar uma olhada aqui para vocês. Quer ver? No nosso canal aqui, ó, canal da aula, eu deixei 2 links para vocês. Ó. Deixa eu procurar aqui. Não sei se já atualizou a página aí. Estão vendo o canal da aula aqui? Estão acompanhando aí? Ferramentas para... Opa, acho que o criação aqui ficou errado. Deixa eu depois corrigir, colocar um i aqui e acertar isso. Aqui eu coloquei... Bom, acho que eu vou abrir o site que fica melhor, ó. O Hardware Info, que é um site aqui que vocês podem, eu disponibilizei o link aí no canal, onde você pode baixar isso como ferramenta, que vai fazer o quê? Uma análise aqui e mapeamento do equipamento que você possui. Isso aqui a gente vai usar, não hoje, né, porque já são 9 horas, estamos terminando a aula, e assim, eu não sei como é que a professora Andréa prefere, eu tenho percebido por algumas turmas que vai chegando o final do semestre e começa a haver um empilhamento de tarefas. E aí, ao invés de passar atividades para a turma fazer fora da aula, eu começo já a optar
por passar as atividades para o horário da aula. E aí a gente tem o processamento dedicado e não compartilhado, que eu acho que é mais eficiente. Concorda comigo, Andréia? Sim. E aí, na semana que vem, a gente entra com esse assunto aqui, dessas ferramentas que vocês podem baixar para testar no próprio equipamento e fazer aí um catálogo do próprio equipamento, e a gente já estabelece um link com o nosso bom e velho projeto SAMU, que está quietinho ali, né? Está ali inativo, mas a gente volta e vai usar o projeto SAMU para fazer um catálogo do próprio equipamento que possui, né? E aí a gente estuda uma alternativa para aqueles que estiverem no celular. Temos duas opções aqui que eu deixei o link, repito, está aí no canal da aula. O Hardware Info e tem um outro site aqui, ó, o Drivers Cloud, onde você precisa também iniciar aqui, ele faz todo o mapeamento da tua máquina. E no passado, nós tínhamos vários softwares que faziam isso, né? Tinha o Everest, o AIDA 64, que o AIDA ainda tem, né, Andréia? Eu acho que ainda tem um dos dois parou, né? O Everest parou. É o AIDA que ficou no lugar. Nós tínhamos o PC Wizard, tínhamos o System Info, que são softwares, aplicativos que você baixa, né? Instala no seu PC e ele faz todo o mapeamento. E quando você faz isso em um servidor de uma rede configurada direitinho, ele mapeia todos os pontos da rede. Mapeia o quê? Ele vai catalogar todos os componentes de hardware, vai catalogar todos os softwares instalados e, claro, né, se não tiver licenciado, ele berra para você, ele fala, cara, não está licenciado, pirata, que feio. Tudo bem? Mas isso a gente faz na próxima aula, porque aí a gente passa isso para vocês, direciona uma tarefa para ser feita no horário da aula e não ficar competindo com o que você já tem para fazer de outras disciplinas fora. Eu, particularmente, nessa reta final, costumo aproveitar melhor o horário da aula. Concorda comigo, André? Oi, totalmente. Beleza. Então, deixa eu terminar aqui o compartilhamento aqui. Pessoal, essa apresentação aqui eu disponibilizo para vocês ainda hoje, tá? Só preciso baixar ela aqui como PDF ou colocar o link para vocês acessarem aqui. Eu já faço isso também ainda hoje. Ficamos aqui para dúvidas, alguma pergunta, alguma coisa que vocês gostariam de perguntar a respeito desta parte de inventário, de catálogo de peças, acompanhamento, conexão aí com o chamado de atendimentos? Tá aqui no chat olhando, parece que tá tudo bem. Então, o último comentou aqui. Opa, obrigado, Arthur. Obrigado pelo feedback, hein? Muito obrigado pelo feedback. Bom, pessoal, não tendo dúvidas, eu, da minha parte, vou encerrando por aqui. Na sequência, reencontro vocês na aula de Sistemas de Informação. Vamos dar um intervalinho para tomar uma água, pessoal. 9h20, 9h25, a gente se reencontra lá, tudo bem? Professora Andréia, forte abraço. A participação de todos, um beijo, um abraço aí para todo mundo. Wagner, até amanhã. Até amanhã em design, pessoal. Tchau, tchau. Professora, até mais. Parando aqui a gravação. E encerrando a reunião. Até daqui